Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos juntos aqui para mais um capítulo hoje, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Um capítulo muito importante que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Quero lembrar vocês que sexta-feira nós vamos terminar o primeiro livro dos Reis. Sexta-feira a nossa live, portanto, deve começar aí no mesmo horário, por volta das 19 horas. Então, faltando 15 minutos ali, eu vou lançar o link da live no nosso grupo para que você possa acompanhar e também compartilhar e concorrer aí ao sorteio de Bíblias, brindes, para que você possa guardar de lembrança dessa jornada que nós estamos empreendendo juntos. Fique conosco, medite todos os dias na palavra de Deus, ore todos os dias conosco também e tente mudar, meu irmão. Vamos para o capítulo 19, é um capítulo muito importante e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Nós vemos aqui Elias no Monte Horebe. Elias, ele havia vencido os profetas de Baal, foi usado com grande poder pelo Senhor, matou os 450 profetas de Baal, mostrou que o Senhor era Deus, orou para que voltasse a chover, choveu novamente. Ele humilhou a Acabe, que o chamava de perturbador de Israel, fez com que chovesse, mostrando assim que não é Baal que controla as chuvas, não é Baal, Deus da fertilidade, não é Astarote, a quem Jezabel servia, mas é o Senhor. Jezabel, tudo indica, não estava presente ali, porque diz o texto no capítulo 19, versículo 1, que Acabe contou para sua mulher o que Elias havia feito e como ele havia matado os profetas à espada. Jezabel ficou furiosa, e Jezabel já tinha um histórico de ser assassina de profetas. Lembra que Obadias havia salvado 100, escondendo-os em cavernas? Então Elias já sabia do potencial que essa mulher tinha para ser uma assassina de profetas, e ela promete, os deuses me castiguem se amanhã a essas horas não tiver feito com a vida de Elias o que ele fez a cada um dos profetas. E Elias começou a pensar, por que eu vou ser preservado se nenhum dos outros homens foi? Inclusive na oração dele ele vai dizer, eu não sou melhor que meus pais. Ele vai se considerar um homem comum. Então, se os outros foram mortos por Jezabel, o que vai fazer com que Jezabel não prevaleça sobre Elias? E vem aqui, meu querido irmão, um momento que a gente precisa entender que homens de Deus também passam. Pessoas que servem ao Senhor também passam. O próprio Jesus já passou. Medo, exaustão, angústia, tristeza, acometem também, meu querido, quem serve ao Senhor. O próprio Senhor Jesus passou por tudo isso, cansaço. Nós enfrentamos tudo isso. Às vezes, as pessoas não param para entender o peso da responsabilidade que é lidar com pessoas. Há uma cobrança muito grande, há uma exigência muito grande pelo desempenho do papel, do cargo, da função. Há uma exigência muito, muito grande para que você entregue, né, sempre o melhor resultado. E a gente deve buscar isso mesmo, sempre entregar o melhor. Mas você deve entender, meu querido irmão, que aquele que serve a você em nome do Senhor, ele também passa por lutas, ele também é ser humano, ele também é de carne e osso e de barro como você. Assim como Elias era profeta do Senhor, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E tudo isso aqui ele vai demonstrar medo, exaustão, desânimo. Diz o texto que Elias ficou com medo e naquele momento ali ele desesperou e levantou para salvar a sua própria vida. Um homem que não parecia ligar para a sua própria vida, desafiou os profetas de Baal, enfrentou Acabe, correu na frente do carro do rei. Ele não ligou para isso, ele não estava pensando sobre isso. Quando foi que ele pensou sobre isso? Quando ele percebeu que, apesar de ter feito de Deus ter usado ele com grande poder, os profetas de Baal foram mortos, fogo desceu do céu e consumiu. Depois de 3 anos e meio sem chuva, choveu. E mesmo assim, Jezabel e Acabe continuavam no poder e duvidando de Deus e querendo defender os ídolos. Aquilo fez com que Elias, eu imagino, irmãos, fosse tomado por um sentimento de potência, como se ele estivesse lutando contra um inimigo maior do que ele. É mais ou menos o que eu sinto às vezes como pastor. Porque às vezes, irmãos, nós pregamos sempre, né, o Evangelho, e nós temos concorrendo com o Evangelho o mundo. E as pessoas amam mais o mundo do que a Deus. As pessoas amam mais as coisas que há no mundo do que a Deus, porque tudo que há no mundo, a Bíblia diz que são os desejos da carne, aquilo que parece nos dar poder, que é a soberba da vida, e aquilo que atrai os olhos, aquilo que é bom para a imagem. Por isso, meu querido irmão, as pessoas amam mais o mundo do que o reino, porque o reino de Deus ele é alcançado por fé, e o justo viverá por fé. E por mais que nós preguemos o reino, a gente parece que está lutando com algo muito maior do que nós. Nós lutamos, as pessoas veem o resultado daquilo que é certo e ainda continuam escolhendo o erro. É muito comum você ver, por exemplo, pessoas que experimentaram quão benéfico é ser honesto, quão benéfico é ser trabalhador, quão benéfico é ficar livre de problemas, de confusões, de vícios. E a pessoa, de repente, mesmo com todas as provas que precisa de que aquele é o melhor caminho, ela escolhe o pior. Isso traz cansaço, exaustão, angústia.
Elias se sentiu assim, e ele disse, olha, o que vai impedir Jezabel de me matar? Isso é um pensamento meu, viu, querido irmão? Então, o que Elias faz? Elias vai até a cidade, deixa o seu servo, ele não queria que ninguém pagasse por ele, ele deixa o seu servo ali, e ele mesmo vai para o deserto, ele caminha para o deserto, caminha um dia inteiro sem rumo no deserto, por fim sentou debaixo de um zimbro, e teve vontade de morrer, ali sozinho, se sentindo isolado, sem ninguém, e ele falou, Senhor, acabou, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E ali, sozinho, se sentindo isolado, com medo, exausto e desanimado, ele adormeceu. E o que aconteceu, irmãos? Naquele momento ali de extremo cansaço, o Senhor apareceu para dar força. É assim que o Senhor faz, meu querido irmão. O cansaço existe, o desânimo existe, a exaustão existe. As pessoas muitas vezes não compreendem, as pessoas querem cobrar você o resultado, mas ninguém pergunta para você, às vezes, se você está bem, se está tudo certo, se você está com algum problema também. Ninguém queria saber sobre a vida de Elias, o que ele estava sentindo, mas o Senhor conhecia. Então um anjo aparece ali para Elias, o desperta e diz, está tudo pronto. Tinha um pão na brasa, assado, uma jarra de água, ele come e bebe, ele estava faminto, e ele volta a dormir. A tristeza, né, é um dos sinais aí que a depressão demonstra, a sonolência. A tristeza profunda leva o indivíduo a longos períodos de sono, pode ser o contrário também, pode ser a insônia, mas aqui, de tão entristecido, cansado, exausto, Elias dorme novamente. O anjo desperta e diz, olha, levanta, come e bebe, porque a jornada vai ser longa. E ele comeu e bebeu, e com a força daquela comida que o Senhor havia dado, ele levantou, e diz, com a força daquela comida que o Senhor havia dado, ou seja, com aquele sustento que veio do Senhor para aguentar aquele pequeno período ali de desânimo, de medo, de exaustão. Perceba que o Senhor não chega para Elias com a palavra dura, o Senhor chega para Elias e dá pão e água, porque o Senhor queria estar com ele naquele momento. Então o Senhor o sustentou naquele momento, deu para ele o que ele precisava, a basicalidade para que ele suportasse aquele momento. E ele então vai andar 40 dias e 40 noites. O número 40 na Bíblia tem um significado muito especial. 40 na Bíblia representa um período de teste, um período de provação, um período de moldar, um período de transição. A arca, ela esteve ali choveu 40 dias, né? E 40 noites. O povo andou 40 anos no deserto. Nós temos aqui Elias andando 40 dias, Jesus jejuou 40 dias no deserto. Elias andou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, ou seja, Elias passou um momento de provação e ele foi andando, e durante os 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida, ele conseguiu suportar o medo, a exaustão e o desânimo, que não o abandonaram. Ele chegou ao Monte Horebe carregando tudo isso. E naquele momento ali no Monte Horebe, ele conseguiu, o que é muito difícil, ele conseguiu ficar sozinho nesses 40 dias de caminhada. Ele parou um pouco de estar com as pessoas, ficou apenas Elias e Deus nessa caminhada, o que é muito importante na vida daquele que serve o Senhor. É muito importante que a gente tenha esses momentos de caminhada a sós com o Senhor. É preciso que às vezes a gente se isole para a gente poder se recuperar, lidar, experimentar o Senhor cuidando, provendo para nós que nós precisamos do momento para lidar com medo, exaustão, desânimo. E ele andou 40 dias e 40 noites com o Senhor, estando ali. E preste atenção, ele viu a importância de se isolar do silêncio para que ele pudesse ali ouvir a voz de Deus. Ele entra no Monte Horebe, numa caverna, e ele quer ouvir a voz de Deus. O Monte Horebe era considerado o monte do Senhor. E ali ele ouve a pergunta do Senhor. Ele passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele porque ele estava buscando, e o Senhor disse, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias responde, e ele vai responder assim 2 vezes. Ele diz, olha, Senhor, eu tenho sido zeloso, o Senhor me conhece, eu tenho sido cuidadoso, ó Deus dos exércitos, mas o seu povo, adianta, o seu povo deixou a aliança. Eles não ligam mais para o Senhor, eles derrubaram seus altares. Eu vi porque eu tive que reconstruir o altar para sacrificar o Senhor. E eles mataram os seus profetas, eles foram coniventes. O rei e a rainha mataram os profetas e o povo não fez nada. Só eu fiquei. E agora estão querendo tirar minha vida. Aí Deus diz para Elias, Elias, sai do monte, sai da caverna. E aí Elias sai do monte. Elias estava esperando o agir de Deus, que a gente quer assim, né? Eu e você, nós oramos e queremos que Deus faça de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, nós temos alguma queixa contra algum indivíduo, alguém que está perseguindo o evangelho, por exemplo, alguém que está sendo mal para o nosso país, para o mundo, nós pensamos logo em eliminação, nós pensamos logo que Deus tem que tirar do poder, nós pensamos logo que Deus tem que fazer de acordo com o nosso plano, mas Deus não é assim. E é por isso que Deus chama Elias para fora do monte, para que Elias entenda uma lição. E Elias sai do monte, e eis que quando ele saiu, tinha um forte vento. Preste atenção na força desse vento. O vento quebrava as rochas diante do Senhor. Era um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, naquele monte houve um terremoto. Imagina o pavor de Elias, um terremoto acontecendo, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto veio um fogo. Imagina um fogo consumidor ali naquele monte, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som suave de um sussurro. E quando Elias ouviu isso, ele cobriu o rosto com o manto e saindo pôs a entrada na caverna. Era o Senhor. Deus estava dizendo para Elias: Elias, você quer me ver nas grandes coisas, mas o meu modo de agir não é como o homem pensa. Deus age, irmãos, por meios e maneiras que nós não imaginamos. Nós queremos que Deus faça conforme nós queremos. Nós queremos que Deus dê demonstrações de poder. Nós estamos sempre pedindo ao Senhor que dê sinais para que creiamos, assim como aquela geração adúltera e perversa pedia a Jesus para que desse um sinal, para que eles pudessem crer. E nós devemos entender que Deus, Ele age de uma maneira maravilhosa. Ele age de maneira silenciosa. Ele está no sussurro. Ele está nos detalhes. Ele não está no vento que despedaça. Ele não está no terremoto. Ele não está no fogo. Mas Ele está naquele sussurro, naquela voz que diz para ele assim: Elias, o que você está aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias, você sabe como é que Israel vai ser modificado, Elias? Não é pelo vento que despedaça a rocha, não é pelo terremoto, não é, Elias, pelo fogo. Elias, o que você está fazendo aqui? Israel vai ser modificado, Elias, pela obediência do povo de Deus à minha voz, a começar de você. Então ele diz de novo para o Senhor: ô Senhor, já te falei, eu tenho sido zeloso, mas o seu povo deixou a sua aliança. O Senhor fez um compromisso com eles, eles deixaram o compromisso com o Senhor, te traíram, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas, só eu fiquei, querem tirar minha vida. Então o Senhor diz a Elias: Elias, para com isso. Quem quer tirar sua vida, Elias? Para de temer o homem. Volte o seu caminho agora para o deserto. Vá de onde você veio. Volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, você vai ungir Azael, rei da Síria, e unja também Jeú, filho de Níce, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. E Deus promete: olha, eu vou continuar fazendo. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. E para de achar que você é o único, porque eu conservei 7.000, todos os joelhos que não dobraram Baal, e toda a boca que não beijou. Irmãos, nós não sabemos dizer com precisão se aqui 7.000 é um número literal, ou se 7.000 é um número simbólico, que representa a totalidade. 7 representa a totalidade, 1.000 um grande número. O Senhor está dizendo de uma maneira figurada que Ele preservou todos os que são seus, que não adoraram a Baal, e não beijaram, não o bajularam, não o adoraram de coração. O certo é que Elias não era o único, e ele devia parar com esse vitimismo. Porque, irmãos, como eu disse, medo, exaustão e desânimo vem sobre todos nós. O grande problema é quando nós começamos a achar que alguém não tem o direito de passar por isso. Todos nós vamos passar. Então, seja humano, irmão, e entenda que todo mundo passa por momentos assim. Saiba compreender e se compadecer do seu irmão. Todos nós temos dias difíceis, mas também você que passa por dias difíceis, não se entrega ao vitimismo. Para com isso. Ninguém, meu querido irmão, tem o poder de parar a sua caminhada. Quem para a nossa caminhada é Deus. Quem decide a nossa aposentadoria é Deus. Eu não posso pôr fim no meu ministério e dizer basta, como Elias disse. É o Senhor que coloca. Só termina quando o Senhor diz que terminou. E Deus disse para Elias que estava longe de terminar. Ele teria que ungir ainda 2 reis e alguém no seu lugar. E o Senhor ainda diz para ele: olha, o que eu comecei através de você, eu vou continuar por meio de um homem que virá após você, que é Eliseu. E ele saiu dali, e o primeiro que ele encontra é Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Um homem que nem estava esperando isso. Estava ali lavrando, porque com certeza ele estava na expectativa de colher frutos. Mas como o Senhor faz, meu irmão, de maneira inesperada as coisas, o Senhor muda o propósito daquele homem, que nem vai chegar a colher aquela lavoura. Ele passou com ele e lançou o manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: olha, deixa primeiro beijar meu pai e minha mãe e eu vou te seguir. Elias respondeu: olha, vai e volte, porque você já sabe o que fiz com você. Eliseu já sabia que o caminho era sem volta. Eliseu voltou para trás. E sabe o que ele fez, irmãos? Era definitivo. Ele pegou a junta de bois, que nunca mais ia usar, o sacrificou com os equipamentos dos bois ali, feitos de madeira, ele cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. E ele se levantou e seguiu Elias e o servia. Ele decidiu obedecer o Senhor. Isso, meu querido irmão, é um motivo de grande alegria. Grande alegria saber que a obra do Senhor vai continuar. A gente tem que ter essa perspectiva, irmãos. E eu tenho que ter essa perspectiva, que o Evangelho vai mudar todas as coisas. Se eu não tiver, por que eu vou pregar? Eu devo acreditar que o Evangelho vai mudar o mundo. Eu tenho que acreditar que o poder de Deus é o que vai transformar os contextos. Eu tenho que orar por isso, meu querido irmão. Porque que tipo de cristão eu serei se eu não acreditar nisso? Se eu não acreditar que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então eu quero deixar essa mensagem com você, dizer novamente que você, como homem de Deus, está sujeito a experimentar medo, exaustão, desânimo, cansaço, angústias, tudo isso. Nesse momento, meu irmão, saiba que é importante você descansar.
Pode descansar, durma um pouco, coma bem, durma mais, coma bem. Busque força em Deus para suportar esse momento. Não adianta, meu querido irmão, se você estiver vivendo esse momento, querer se esforçar para cuidar das pessoas, não vai adiantar. Cuide de você, descanse, coma do que Deus tem para te ofertar, tire tempo com Deus, leia a Bíblia, ore, dedique-se à oração, à leitura da palavra. Passe esses 40 dias, passe esse tempo de prova. Você vai ouvir a voz de Deus te orientando. E quando Deus disser para você, o que você está fazendo nessa caverna? Procure entender o que Deus está dizendo para você, meu querido irmão. Não se entregue ao vitimismo. Pare com esse discurso, só eu sobreio, nada adianta, o povo não quer nada com nada. Para com isso. Adianta sim, Deus tem um plano. E não é para você ficar na caverna, é para você servir. É importante pararmos para ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, da sabedoria do Senhor. A Bíblia vai nos dizer lá no Salmo 19, falando sobre a preciosidade de Deus, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, ouvir a voz de Deus, irmãos, traz restauração para o nosso ânimo. Nós somos capazes de nos sentir revigorados e continuar e acreditar que aquele que começou a obra, a boa obra, ele também a levará em bom termo. Deus abençoe e amanhã nós estamos juntos para meditarmos em mais um capítulo e sexta-feira para terminarmos mais um livro das Escrituras. Um grande beijo e até mais.